Fala pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nos Ensine. E essa vai ser a nossa segunda aula de física para o primeiro ano, a qual eu vou abordar um pouco mais sobre a questão da cinemática, que é o ramo da física responsável por estudar o movimento, independentemente da causa. E eu recomendo a vocês, primeiramente, que assistam o primeiro vídeo de física, que é de Sistema Internacional de Medidas, onde eu faço meio que uma introdução geral, porque é muito importante saberem isso para entender a física a partir de agora. E por último, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho para continuar recebendo nossos próximos vídeos, beleza? Então, bora lá! Bom, como eu já havia citado, a cinemática é um ramo da mecânica, que é um ramo da física, né? Porque a física ela vai se dividir em determinados ramos, e dentro desses ramos vão ter outras áreas, né? Um exemplo é a física mecânica, que engloba a cinemática. E o que seria a cinemática? Como já citado antes, é o que estuda o movimento de corpos, e ele não procura identificar, tipo, o que causou aquele movimento. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre sistema de referência. Primeiro, a gente precisa saber como determinar se um objeto está em movimento, ou seja, estabelecer um ponto de referência. Por exemplo, na Terra, para qualquer ser vivo que está nela, parece que ela não está se movendo conforme vai passando o dia. Porém, se a gente observar do Sol a Terra, a gente pode ver que ela está girando em torno de si mesma. O outro exemplo disso é se você estiver dentro de um trem, olhando pela janela. Parece que tudo lá fora está em movimento, mas se você estiver do lado de fora, o trem que vai estar em movimento. O referencial ele é muito importante, porque dependendo de qual for ele, um corpo pode estar ou não estar em movimento. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre o ponto material, que o ponto material ele é basicamente um corpo cuja dimensão é desprezível em relação ao espaço e que em se encontra. Por exemplo, um avião no céu, que se a gente comparar com a imensidão dele, o avião é apenas um ponto. Isso é mais questão de perspectiva, né? Se a gente for analisar, por exemplo, você vê um carro de longe, parece que o carro é pequeno, só que na verdade, chega perto, o carro é grande. E também comentar um pouco sobre corpo extenso, que é o contrário do ponto material, onde na verdade a dimensão do corpo ela é relevante no espaço onde ele ocupa. Um exemplo é quando o avião está perto de você na superfície, certo? Agora eu vou comentar um pouco sobre repouso e movimento. O que seria o repouso? O repouso é quando o corpo ele não muda de posição em relação ao seu ponto de referência. Ou seja, quando ele está parado em relação ao ponto que a gente analisa ele. Um exemplo disso é quando você está andando de carro e você olha para, sei lá, o seu celular que está no banco do carro. Ele não vai estar se mexendo. Mas se você estiver analisando o carro por fora, né, se uma pessoa estiver olhando o carro, ele vai estar em movimento e, logicamente, o seu celular também vai estar em movimento. Só que em relação a você, né, em relação ao seu ponto de referência, o celular vai estar em repouso. Já o movimento é quando o corpo ele muda de posição em relação ao referencial. E é como eu havia citado o exemplo do carro. A pessoa que está te olhando dentro do carro, está olhando seu celular, para ela, ele está se mexendo. Né? Para ela, ele está se mexendo por causa de acordo com o ponto de referência a qual a pessoa está analisando. Agora eu vou comentar um pouco sobre ponto e trajetória. A trajetória é basicamente a união das posições que o corpo se encontra de um ponto ao outro. Ou seja, quando, como a gente pode ver no exemplo abaixo, o carro ele vai do ponto A até o ponto B. E a posição é onde o corpo é onde ele está no movimento específico, em determinado momento do movimento dele. Digamos que entre a trajetória AB tem um ponto C aqui. Se o carro estiver parado no C, quer dizer que ele vai estar no ponto C. Já quando a gente analisa a questão da trajetória, é a questão de um ponto até o outro. E agora eu vou comentar um pouco sobre o deslocamento escalar ou o espaço percorrido. É basicamente a distância que o corpo se afastou de sua origem. Por exemplo, uma pessoa quando ela sai de casa para ir até a padaria e depois ela volta. O deslocamento foi zero, porque ela voltou para o seu ponto inicial, ou seja, ela sai de casa, vai para a padaria e volta para casa, o deslocamento dela é zero, porque ela voltou para o mesmo ponto. Isso é representado por S, ou seja, o S0 é a posição inicial. Quando ela está no S0, quer dizer que ela está no ponto inicial dela. O S significa a posição final e o ΔS significa a variação de deslocamento. Além disso, vale ressaltar que a gente tem que tomar como base o referencial qual se analisa o movimento, né, o deslocamento do corpo. E vale destacar, né, que aqui a gente consegue perceber a fórmula
variação de deslocamento, que é concluída a partir de ΔS sendo igual à posição inicial, subtraída pela posição final. Bom, agora eu vou comentar um pouco sobre distância percorrida. Ela basicamente representa o que um corpo efetivamente andou durante o movimento. Usando o mesmo exemplo da padaria, se você andou 300 metros para ir até a padaria e voltou, você efetivamente andou 600 metros, mas como eu havia comentado antes, seu deslocamento foi zero. Aqui tem um exemplo anterior, né, que é semelhante à imagem do carro que eu mostrei para vocês, o qual a gente consegue perceber que o ponto A é o quilômetro zero e o ponto B é 0,3 quilômetros, certo? Se ele ir do ponto da casa até a padaria, ele vai estar andando 0,3 quilômetros e quando ele voltar ele vai andar mais 0,3 quilômetros. Ou seja, isso vai totalizar 0,6 quilômetros, porém seu deslocamento vai ser zero, porque ele vai voltar para o mesmo ponto inicial, o qual se tomou a perspectiva. Agora eu vou comentar um pouco sobre a velocidade escalar média, que a gente geralmente chama apenas de velocidade. Ela é a taxa de variação de posição do tempo. Ou seja, é quando o deslocamento escalar é dividido pelo tempo. A gente usa a medida quilômetro e hora de modo usual, falando quilômetro por hora, que a gente costuma contemplar bastante no dia a dia, né? Mas para o Sistema Internacional de Unidades, a gente utiliza o metros por segundo. Tem que lembrar muito disso, porque se em alguma questão ou algo do tipo estiver pedindo para utilizar no Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que fazer a transformação. E agora eu vou comentar um pouco sobre o movimento uniforme, ou o MU. Entre as suas características, a gente pode ver que a força resultante sobre o corpo é zero. Basicamente, de forma mais resumida, é que um corpo ele só vai mudar a sua velocidade se alguma força for aplicada nele, como um empurrão, assim como uma bola parada no chão. A bola ela só começa a quando a gente não aplica nenhuma força nela, ela vai ficar em repouso. Porém, quando a gente aplica, ela começa a se movimentar. Além disso, a aceleração que altera a velocidade é zero. Ela está relacionada com a primeira característica, porque a aceleração é o resultado de uma força sendo aplicada constantemente. Se não há força sendo aplicada, não tem aceleração. Além disso, o módulo da velocidade é constante, ou seja, a velocidade não muda. E a nossa quarta característica é que quando a trajetória ela é uma reta, a gente chama de movimento retilíneo uniforme, o MRU. Bom, pessoal, então a gente chega ao final de mais um vídeo do canal do Nos Ensine. Fico muito grato por assistirem até o final e eu queria pedir muito para quem está assistindo para dar opinião do que a gente pode melhorar, de conteúdos que vocês querem que a gente traga para o canal de forma efetiva. Bom, eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Beleza, pessoal? Valeu, falou e eu fui.